Boa noite, pessoal. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa que nos acolhe em mais esse dia, em mais essa noite em que juntos estamos para pensar um pouquinho e refletir em torno da palestra, em torno da palavra de Jesus. E para que nós possamos começar a noite de hoje, eu quero primeiro convidá-los para que possam se sentar de forma confortável, fazer uma respiração profunda, fechar os olhos e nos conectando ao aqui e agora e buscando com o nosso pensamento a Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso amado Mestre, todos os amigos da espiritualidade maior que conosco se juntam nesta noite, abençoando e protegendo essa casa e todos que aqui buscam, de alguma forma, consolo, compreensão, crescimento. Abençoa, Jesus, esses nossos propósitos e esteja conosco em mais essa noite. Que assim seja. E mais uma vez, juntos aqui, vamos conversar um pouquinho em torno do livro Pão Nosso, um dos livros que nos foi trazido por Emmanuel, psicografado pelo nosso grande mestre, amigo, que foi Chico Xavier, e para hoje o capítulo 48, em que Emmanuel começa dizendo, no título já, compreendamos. Esse é um título curioso, Ele é verdadeiramente um convite para nós. Não diz muita coisa, mas nos chama, antes de tudo, para que possamos começar um movimento. Quando ele nos convida, compreendamos, nos convida a nos movimentar em uma determinada direção. E como de praxe, ele escolhe ali um versículo, Hoje, de uma das cartas de Paulo, quando Paulo fala aos Hebreus, e Emmanuel tira esse versículo: sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Bom, quando eu li esse versículo, eu fiquei assim, a princípio, até um pouquinho confusa, Não diz também tanta coisa assim. Mantém um convite de compreensão, de um esforço no sentido de tentarmos compreender. E aí fui ver, esse é um trecho que Paulo busca lá no Antigo Testamento, nos Salmos de Davi. Então é um trechinho que ele retira aí, do capítulo 40 dos Salmos, em que Davi nos diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouvindo o meu grito de socorro. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastaram para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu poderia proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram. Então, eu quando começo a ler essa segunda parte que está ali, eu vejo Davi quase que em uma oração, numa conversa íntima com Deus, falando da tomada de consciência que ele já tem a esse respeito. Olha que coisa bacana. Isso está lá no Antigo Testamento, muito antes de Jesus vir. E a gente vai vendo como alguns vão despertando antes e outros mais tardiamente. Era do hábito da época praticar tudo isso que está sendo dito ali, Tudo isso que Davi coloca como não tendo agradado a Deus. Como de verdade, quando eu li aquele primeiro versículo para poder preparar essa nossa conversa aqui de hoje, eu fiquei ali até um pouquinho confusa. Eu fui atrás do novo pai dos burros. O novo pai dos burros é o Google, Quando eu era jovem era o dicionário, mas agora mudou. E joguei lá, pesquisando o significado dessas palavras na Bíblia. Então, quando ele diz sobre sacrifício na Bíblia, sacrifício diz respeito ao rito de oferenda a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima.
E como exemplo coloca, Isaac foi o sacrifício oferecido por Abraão. A palavra sacrifício na Bíblia, então, nos remete de imediato à questão do rito, né? Um rito de oferta, algo que você vem colocar ali, né, em oferecimento ao Pai, buscando alguma coisa com isso que você faz. Holocausto. Holocausto originalmente usado ali na Bíblia para designar um sacrifício aos deuses em que a vítima era queimada. Então, quando o sacrifício era em holocausto, significava que aquilo que foi sacrificado seria queimado. Oblação, ato de fazer uma oferta a Deus ou aos santos. Então, são palavras que não são, pelo menos do meu cotidiano, tão usadas assim. Sacrifício, ok, oferenda também, oferta, mas, enfim, eu achei que fazia sentido buscar o significado disso segundo a Bíblia, até porque quando vem a palavra holocausto, para mim a primeira coisa que eu penso foi no holocausto dos judeus ali, né, na época da Segunda Guerra e toda aquela tragédia que aconteceu, mas muito mais antiga, dizendo respeito aí a algo que é bastante agressivo no nosso ponto de vista, né? Queimar uma vítima é algo bastante agressivo. E por que tudo isso era feito, né? Todas essas oferendas, sacrifícios, todos esses ritos tinham o objetivo de acalmar a indignação divina contra o pecado, principalmente isso. Ou, em alguns momentos, expressar gratidão a Deus. Gente, eu começo essa nossa conversa trazendo tudo isso para que a gente se situe no tempo, no espaço, e que a gente realmente comece a buscar com Emmanuel essa compreensão que ele nos convida. Tudo isso que está sendo dito aí, e citado já por Davi e repetido por Paulo, ali numa das cartas dele aos Hebreus, e com palavras ainda tão presentes no nosso cotidiano recente, quando a gente se refere aqui ao holocausto dos judeus ali, tudo isso é próprio de um tempo, né? Houve um tempo em que sim, a busca do contato com a divindade era feita através desse tipo de ritualismo. Foi isso que foi ensinado, inclusive, a Jesus, quando ele nasce ali no meio dos judeus. Um povo já que trazia consigo a ideia do Deus único, trazia consigo esse desejo, essa compreensão, na verdade, né, de que existia uma divindade única que a tudo organizava, mas que ainda se embasava principalmente na lei de Moisés, que é a lei de justiça, e que, buscando no seu amadurecimento enquanto povo, enquanto humanidade, buscando atender à lei de justiça, muitas vezes usava desses artifícios, dos sacrifícios, das oferendas, de tudo isso como uma forma de se comunicar com essa divindade. Isso era uma manifestação de comunicação própria para uma época do nosso amadurecimento emocional, própria para uma época do nosso aprendizado, enquanto estudantes que somos aqui durante as encarnações repetidas que vemos passando, né, aqui nesse planeta que nos acolhe. Então, quando Emmanuel nos convida a refletir em torno desse versículo da carta de Paulo aos Hebreus, mas que por sua vez Paulo busca lá no Antigo Testamento as referências, Emmanuel nos está convidando a fazer alguns questionamentos hoje, num nível de amadurecimento muito diferente do que acontecia naquela época, a respeito do que vem a ser o essencial. O que é o essencial? E o que é secundário? O que é essencial e secundário em relação àquele área? Nós estamos falando aqui da nossa relação com Deus. O que é essencial e o que é secundário na nossa relação com o Criador, na nossa relação com o Pai. O convite é para que possamos compreender isso. Em que época estamos e como compreendemos o nosso relacionamento com o nosso Criador, com Deus. Para isso,
Eu trouxe mais algumas referências aqui, uma delas retirada ali do Evangelho de João, no capítulo 4, em que Jesus coloca: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se até ali a adoração a Deus era feita através principalmente de ritos que envolviam ofertas, que envolviam trocas, uma barganha, né? Uma coisa de eu te oferto algo, você me dá algo em troca. Se assim tudo se estabelecia até ali, a vinda de Jesus vem marcando um tempo de uma profunda transformação nessa relação nossa com o divino. Concordam? Percebem? Quando Jesus vem, isso muda. Porque Jesus, para muito além do que já nos trazia Moisés, dizendo que sim, tínhamos um Deus único e que esse era um Deus de justiça, né, de verdade, de justiça, Jesus nos traz o ensinamento de que esse mesmo Deus de justiça de Moisés não tem como característica primordial apenas a justiça. Muito mais que isso. Esse Deus é trazido, então, como a figura do pleno amor, da plena justiça, da plena bondade e misericórdia. Amplia muito o conceito. A gente sai de um conceito um pouco mais estreito para um conceito muito mais amplo e que com certeza nos convida, então, a mudar a forma como nós nos relacionamos com Ele. Quando colocado aqui, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, Jesus reforça esse convite para todos nós, para que possamos perceber com mais clareza o que vem a ser essa verdade. O que vem a ser espírito. Se até aqui o que conhecemos é predominantemente matéria, e Jesus nos convida a conhecer espírito e fala sobre verdade, gente, tem serviço para nós aí. Tem coisa para a gente fazer dentro da gente, para poder assimilar essa ideia, que é tão nova para aquele tempo, mas que hoje, 2000 anos depois, ainda parece nova para nós, porque temos dificuldade de entender a bondade e a misericórdia em sua plenitude, uma sabedoria bondosa, nos desapegar desse conceito de uma justiça ferrenha, de uma justiça de um Deus bravo, né? Do Deus de Moisés que castiga o pecado. Se a gente vai para a origem etimológica da palavra pecado, pecado significa errar o alvo. Então, cometer um pecado é errar o alvo. É, sem dúvida, cometer um engano. Não é ter a intenção de fazer uma prática maléfica com plena ciência de que aquilo é maléfico. É diferente. Errar é próprio do aprendiz. Todo aprendiz há de poder errar muito, porque quem não tem permissão para o erro não vai conseguir chegar ao acerto. Estamos em processo. Nos movimentamos dentro de um mecanismo processual, onde as coisas vão sendo acumuladas, nós vamos crescendo gradativamente, o nosso aprendizado vai crescendo. E agora, muito mais recentemente, já que estamos numa casa espírita, né, trago Kardec, com sua doutrina dos espíritos, que tanto esclarecimento e tanta maturidade nos permitiu. E Kardec, retomando Jesus e aprofundando essa compreensão que ele também nos convida a fazer a respeito dos ensinamentos de Jesus, Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, a finalidade da religião é tornar o homem melhor. Na época que Jesus veio, o judaísmo era religião. E o propósito já era tornar o homem melhor. Mas um homem imaturo tem menos base em cima da qual ele se apoiará para se tornar melhor. Não tenho dúvidas
Aquilo nos tornava melhor. Eles estavam, sim, nós estávamos, sim, em processo de crescimento. Mas esse é um crescimento ininterrupto. E nos convém desejar continuar crescendo. Para isso, ampliar os nossos horizontes de compreensão. Então, compreendamos o que é secundário, o que é essencial. Entendendo que Deus é Espírito e que em Espírito e em verdade convém que o adoremos, vamos entendendo que se aquilo é a essência, se a essência é o Espírito, o secundário serão os elementos exteriores de culto, de adoração. O secundário é a matéria. O secundário é essa forma à qual nós tantas vezes nos apegamos, como se fosse um roteiro de segurança para agirmos. Se eu fizer assim, assim e assado, está tudo certo. Porque existe uma regra que diz assim é bom e assim é mal. Não é assim. Simples, não é assim. O bom e o mal depende do referencial interno que a gente já consegue carregar. E o que é bom a um tempo, em um outro tempo, já não serve. Então, tudo isso que é aqui transitório, como é todo o mundo material, ao qual estamos conectados, do qual fazemos uso, graças a Deus temos a oportunidade de estarmos aqui no mundo material, aprendendo e evoluindo, mas tudo isso é secundário e Jesus não cansou de nos dizer isso. Ele nos dizia a todo tempo: o meu reino não é desse mundo. Nos dizia: Deus é amor, é justiça, mas é misericórdia e é espírito. E nos convidava a compreender a verdade. Então, nós temos muito serviço para fazer nesse sentido ainda, meus amigos. Muito. Porque, falando por mim mesma, digo que quantas vezes é difícil compreender o que é essencial e o que é secundário e nos conectarmos ao que é, o que já sabemos, o que já temos condição de saber, que é essencial. Porque o secundário ainda nos prende, somos muito apegados à matéria e tudo isso que ocorre aqui. O essencial, o espírito. O essencial, a efetiva renovação da criatura, o nosso processo educativo. Educar-nos é essencial. E como? Como caminhar nesse processo de autoeducação? Um sábio da antiguidade vos disse, né? Começa pelo conhece-te a ti mesmo. Perceba quem você é. Aprenda a entender e compreender antes de tudo o que está dentro de você. E você vai começar a caminhar com mais firmeza nesse processo da autoeducação, que é o processo da renovação da criatura, da reforma íntima, que tantas vezes a gente ouve falar. Tomar consciência, o primeiro movimento. E uma vez que eu tomo consciência da minha ação, se entendo que estou em pecado, ou seja, se eu entendo que eu estou errando o alvo, eu desejo algo, mas estou caminhando numa direção que não vai me levar àquilo, aí cabe uma série de ações que lá Kardec também fala com muita consistência, se não me engano, em A Gênese, né? Quando ele fala que uma vez que eu tomo consciência, eu tenho a possibilidade do arrependimento. Uma vez que eu me arrependo e muitas vezes ligado ao arrependimento, processos maiores ou menores de dor, né? Geralmente dói se arrepender, dói um bocado. Mas essa dor faz parte desse processo educativo, então ela é a dor expiatória, e aí vem o movimento da reparação. E aí a gente volta, né? É como se desse um looping no processo evolutivo para retomar o nosso caminho evolutivo, né? O nosso caminho de autoeducação. E retomando, se de repente, mais uma vez, eu caio em pecado, eu erro o alvo, eu me equivoco no meu objetivo evolutivo, eu entro de novo nesse looping, né? Nesse processo de pura misericórdia, que é a oportunidade de tomar consciência, arrepender-se, expiar e reparar. Lei de misericórdia.
Misericórdia de Deus, que nos quer educado, nunca tristes. Nunca tristes. A dor nunca há de ser o objetivo de Deus, porque um pai amoroso só quer para os seus filhos o melhor, e a gente não devia ter nenhum nível de dúvida disso. Seja lá que problema for, que dificuldade for que eu enfrento no meu hoje, no meu processo evolutivo de hoje, na minha encarnação atual, pode ser qualquer coisa que eu esteja passando. A gente pode ter convicção. Aquele é o caminho mais amoroso possível para que eu aprenda o que eu tenho que aprender com aquela experiência, naquele momento, com aquilo que eu carrego dentro de mim, porque Deus é amor, é bondade, é misericórdia, ainda que tudo isso siga a lei de justiça, mas essa justiça misericordiosa, não a justiça da punição. Não há nenhuma vantagem na dor pela dor, mas a dor é parte porque todo esforço leva a desconforto e ninguém é capaz de evoluir sem algum nível de empenho, de esforço. A gente adora a zona de conforto, é uma delícia, né? A gente descansa na zona de conforto, mas evoluir significa fazer algum nível de esforço e geralmente nos incomoda e muitas vezes dói, ainda mais se a gente errou feio em relação ao alvo, se a gente caiu naquilo que a gente chama de armadilha do pecado, né? E que hoje tem um significado às vezes tão distorcido. Quando a gente fala que pecou, a gente pensa que a gente fez algo muito ruim, muito negativo. Ai, que vergonha que me dá de ter pecado. Ai, que mal que eu sou porque pequei. Ai, que mal que é o outro porque pecou, né? Não, errar o alvo, processo de aprendizado. Claro que o nosso empenho em fazer o nosso melhor há de estar sempre na nossa consciência, tá? Com isso aqui eu não estou dizendo que está tudo bem fazer qualquer coisa, claro que não é isso. Mas a permissão para o erro é fundamental para que eu possa crescer, evoluir, aprender. Então compreendamos, agora eu retomo Emmanuel lá no capítulo desse título, né? Em que Emmanuel nos diz: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Era o que a maturidade deles permitia àquele tempo. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Religiosa, gente. Era o desejo deles mesmo de se conectar com Deus, mas errando o alvo, porque imaturos. Não é porque eram maus, não. Achavam que dava para barganhar, sabe? Achavam que dava para, de alguma forma, atingir o objetivo que desejavam. Quem tem filho sabe que é fácil para nós, pais imperfeitos, identificar no filho quando ele está tentando nos engambelar ali numa coisa que ele até sabe que não é bem por ali, mas vai que, né? Vai que cola. Então, isso é próprio da imaturidade. A gente tentar fazer mecanismos de compensações, de trocas, de barganha, para a gente chegar ao objetivo que o nosso desejo nos impele a buscar. Faz parte, não tem nada demais nisso. Mas quando Jesus vem falando muitas vezes de forma firme, né? Aqui bem dura, porque quando ele fala aos educadores, aí ele é mais firme ainda. Aos pecadores, Jesus era mais suave. Jesus era muito suave até, né? Ele dizia: vai, não peques mais, não volte a cair no mesmo erro. Mas quando falava aos educadores, ou seja, aqueles que estavam conectados ao ensino da lei, no caso aqui os fariseus, ele falava com muito mais firmeza, porque também a esses cabia maior responsabilidade, eles conduziam a mentalidade dos povos, né? Então, em Mateus, no capítulo 23, a gente vai encontrar Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
Jesus estava falando sobre essa coisa do ritual, essa coisa conectada à prática exterior sem o cuidado da transformação interior. A limpeza do lado interno do copo a que ele se refere aqui. Preocupados com o que está do lado de fora, né? Lembrando que ali não tinha vidro, tá? Não era transparente assim para a gente ver. Os copos eram principalmente de metal, de barro. Então, se um copo de metal está limpo por fora, ele está lindo, maravilhoso. Pode ter qualquer coisa dentro. Limpo por fora é o que conta. Percebe? Mas isso não é o essencial. Não é o que se vê a partir dos olhos da matéria, que é o essencial para o homem. O essencial é o que vai dentro. E é com isso que nós devemos nos preocupar. É a isso que Jesus nos convida a ter maior cuidado, maior cautela. Emmanuel continua dizendo, tais manifestações, aquelas manifestações, né, dos povos antigos, tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. A gente ainda cai no auto-engano. A gente ainda quer um copo bem brilhante por fora, mesmo que por dentro ele não esteja lá essas coisas. Diz Emmanuel, o cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. É aquilo, né? É o joio que cresce no meio do trigo. Às vezes tudo parece muito ordenado, muito adequado, muito certo, para quem carrega ainda profunda necessidade de uma noção de certo e errado. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai se desapegando dessa noção de que tem um jeito certo e um jeito errado. Mas às vezes a gente ainda se apega bastante nisso, né? E aí, pequenos sofismas, né? Pequenas intromissões de ideias levemente distorcidas podem mudar a nossa trajetória e fazer a gente errar no alvo feio de novo. Cuidemos disso. Cuidemos de adorar em espírito e em verdade, porque a distorção, essa nos faz nos equivocar na nossa caminhada, né? Errar o alvo. E elas ainda acontecem, não tenhamos dúvida, acontecem com todos nós, e isso não depende de nenhum. Enfim, isso depende do que vai dentro do nosso coração, não é uma religião A, B ou C que me dá garantia em nenhum sentido. Não é a prática A, B ou C que vai me ajudar a ter mais segurança de que aqui eu estou seguro, aqui eu não vou errar. Não existe isso. Mas a mais elevada concepção de Deus que poderíamos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nulo revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de seu amor, e de amor. Compreensão e amor, verdade. A verdade se liga, sem dúvida, à nossa capacidade de ir compreendendo melhor, aprofundando um pouco mais, sabe, ampliando os horizontes. E Jesus fez isso, a prática de Jesus, a forma como ele viveu e tudo o que ele disse e tudo o que ele fez nos conduz a isso. Percebam como foi a vida de Jesus. Quanto ele se conectou ao essencial, quanta energia ele destinou ao que é essencial, que a gente está dizendo aqui agora, sobre essa conexão com a divindade em espírito e em verdade. Quanto Jesus dedicou de energia aos ritos, à valorização da matéria, às oferendas. Jesus fez uma grande oferenda ao Pai, sem dúvida fez, mas como? Será que ele escolheu o melhor bezerro? As flores mais bonitas para colocar ao pé do altar? O que Jesus ofertou? Quando perguntado sobre os mandamentos da lei,
Ele, o Cristo, nos disse que todos os mandamentos poderiam ser resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui estão toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nos coloca em contato com o tamanho do valor que Jesus dava, a importância que Jesus dava à nossa conexão com Deus. Eis aqui o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Percebam o caminho, a direção que a religião nos conduz, que é essa reconexão com Deus, religar e religião. É um caminho muito adequado, Jesus reforça isso. Como? Através do amor. Como? Como amar? Começa por conseguir amar a si mesmo, para daí poder amar ao próximo, porque todo ser humano aprende por referências. Se eu não tenho nenhuma referência, eu estou perdido no caminho. E quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, ele está falando, antes de tudo, de auto-amor, de autoconhecimento, de autopercepção. E se eu consigo ir me conhecendo e amando aquilo que eu vou encontrando em mim, por mais infantil que seja, por mais equivocado que seja, por mais imaturo que seja, eu vou permitindo ao outro que está caminhando do meu lado que também tenha esse tipo de característica: infantilidade, imaturidade, imperfeição. O amor ao próximo só é possível se eu consigo amar a imperfeição que eu carrego, porque o meu próximo é imperfeito. E se a gente consegue esse tipo de proeza de amor, sem dúvida, estamos atendendo ao primeiro mandamento, porque a lei de Deus é amor, amor a toda a criação. Lei de amor. E Jesus viveu o amor, Jesus nos falou de amor e viveu o amor em sua plenitude. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja aos filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigília afetuosa. Não adianta um filho ali tentando me engambelar, não. Eu não quero isso para o meu filho. Quando eu vejo que ele está aqui, se esforçando para disfarçar uma coisa que ele já tem consciência de que não é bem assim que ele devia fazer, o que eu quero é que ele se eduque. O que eu quero é que ele aprenda. E é esse processo de aprendizado que nós, imperfeitos, queremos para os nossos filhos, muito maior ainda é o que Deus deseja para nós. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? De que adianta, a minha oferta no altar, se é só o exterior que está ali presente, se a minha conexão maior não está com o Espírito e nem com a verdade, mas está com a matéria e com os meus desejos imediatos que à matéria se conectam. É indispensável trabalhar contra o criminoso engano, esse criminoso engano, de inverter a ordem entre o essencial e o secundário. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. O dever antes do desejo. É isso que está sendo colocado aqui, quando Kardec nos convida a pensar em como a família cristã, como o lar cristão, como o coração que segue ao Cristo deve se estruturar. Antes de tudo, o dever. Qual dever? Qual regrinha de certo e errado que existe? Não existe. Ela depende do referencial do amadurecimento que você já consegue carregar. Se você está caminhando na direção que a sua consciência te aponta como sendo a melhor, a mais correta, dentro daquilo que você já consegue compreender, conceber, então, mesmo que você cometa equívocos e deslizes, eles são perdoáveis. Dá para lidar com isso. A nossa consciência consegue lidar bem
com aquilo que a gente fez por engano numa direção equivocada. E aí entra naquele ciclo que a gente falou, né? Tomo consciência, tenho arrependimento, a expiação que muitas vezes acontece na dor e a reparação do possível mal que eu venha ter causado para mim, para o outro, para o sistema. E eu entro de novo num ciclo de crescimento muito positivo. Tá? Então, é esse propósito. A felicidade, segundo as referências materiais desse mundo de ilusão em que nós vivemos, depende da gente estar conectado dentro desse processo. A felicidade real, Jesus nos disse, ela não é desse mundo. A desse mundo acontece assim. Tomada de consciência. Se eu estou na direção errada, arrependimento. Se isso me gera dor, essa é a dor da expiação. Mas o mais importante é que eu possa reparar para poder continuar seguindo dentro de um fluxo. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Serenidade, olha que palavra linda, adoro. Difícil de executar, né? Viver em serenidade, com tudo aquilo que a gente ainda é, de tanta imaturidade. Mas bom ânimo, disposição, tá tudo certo. Estamos no maternal da vida, vamos errar pra caramba. Tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos tentar só não errar feio. Vamos tentar só colocar freio no que a gente já consegue. E se a gente aprende algo novo, dali para frente muda a referência. É o que convém a todos nós se nós queremos viver com mais serenidade aqui nesse mundo. Para a gente poder fechar, busco então Kardec ainda, lá em A Gênese, no capítulo 1, item 25, quando ele diz: toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribuiu à divindade. Tudo que Jesus ensinou está em harmonia com as características que ele disse que são as características de Deus, as características da divindade. A vida de Jesus foi pura coerência. E o que ele dizia de Deus é bondade, justiça, amor, misericórdia, né? Então, a vida de Jesus, é isso que essa primeira frase diz, toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele, Jesus, atribuiu à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Então, amigos, eu queria terminar dizendo que Jesus, sim, foi ao altar e fez o maior dos sacrifícios. E ele nos convida a fazer isso também. Que altar é esse? O altar da consciência, o altar do coração. Que sacrifício é esse? Sacrifiquemos nossa animalidade para nos humanizarmos. Jesus foi a própria vítima do sacrifício. Ele ofertou o próprio coração a Deus. Ele ofertou todas as forças. E lá do alto da cruz ainda dizia: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Não sabíamos mesmo. Não tínhamos a menor noção. Isso ameniza muito da nossa responsabilidade. Mas hoje começamos a despertar. E é acordados que nos convém viver, tentando repetir isso que um mestre tão amoroso e sublime, que foi a personificação, a humanização da divindade entre nós, nos ensinou. É uma boa meta. Tentemos. Ok? E para buscar forças para que a gente consiga continuar nessa tentativa, eu quero convidar todos vocês para, nesse momento, uma vez mais, fechar os olhos. Deixa eu apagar essa luz aqui.
Fechar os olhos, respirar fundo, sentar de forma confortável, buscar com o nosso coração e a nossa mente a figura de Jesus que tão facilmente nos conecta à presença de Deus, lembrar aquele olhar manso que a gente atribui à figura de Jesus, imaginando que nesse momento Ele olha para todos nós, Ele espalma suas mãos sobre cada um de nós, sobre toda essa casa, e nos convida para uma vez mais cooperarmos em favor do nosso próprio tratamento, do nosso próprio processo educativo. Eu quero convidar vocês para nesse momento a gente poder fazer o nosso desdobramento. Vamos imaginando e vamos projetando, né? Vamos pedindo ao alto que nos ajude a nos separar parcialmente em estrutura física e etérica, matéria e espírito. E nessa estrutura espiritual, etérica, vamos caminhando aqui na direção do palco e atravessando a parede que está à nossa frente, chegamos a um lindo jardim, cheio de flores coloridas e perfumadas. O ar que respiramos aqui já é um profundo tratamento para todos nós, um tratamento energético. E nós respiramos a plenos pulmões até que nos encontremos com um lugarzinho que parece que foi preparado para nós. Cada um acha o seu. As flores desse lugar têm perfumes e cores muito específicas para o seu tratamento. Foi preparado com muito amor e muito carinho. E já que você chegou até aí, aproveita esse momento. Eleva o pensamento a Deus. Coloca o seu coração aí, na presença de Deus, no altar que realmente nos leva ao conhecimento da verdade. E na presença dele, busquemos o socorro, a proteção, a instrução, a orientação, o tratamento, a energia. Busquemos, seja lá o que for que estejamos precisando. Mas vamos receber com muito desejo de receber, de trazer conosco. A isso devemos receber de coração aberto aquilo que o Pai nos destina nessa noite. E com esse coração aberto para receber, também nos colocamos na posição de agradecer. Obrigada, meu Deus, por tantas bênçãos, por tanto aprendizado, por tanto socorro, tanta misericórdia. Mesmo que às vezes eu ainda não consiga compreender exatamente como isso acontece, eu ainda assim agradeço, Mestre, porque sei que essa compreensão há de chegar. E aí tudo vai ficar mais claro. Então, para o meu momento de dúvida, me dá coragem. Para o meu momento de dúvida, me ajuda a seguir na melhor direção. E eu te agradeço pelas oportunidades que a vida vem me colocando, porque já tenho plena consciência, ó Pai, que a tua lei é de amor, de misericórdia e de justiça, e que então só posso esperar de vós amor, misericórdia e justiça. Por isso agradeço, obrigada. E com esse coração cheio de gratidão, respirando mais uma vez o perfume dessas flores, vamos todos nós deixando esse jardim, mas numa outra condição, muito mais leves, muito mais serenos, tranquilos, fortes. E atravessando de volta a parede, nos aproximando do nosso corpo que aqui ficou em repouso, vamos nos reacoplar, mas com a consciência firmando o desejo de também ao nosso corpo material transmitir toda essa energia que pudemos hoje recolher nesse jardim de milagres. Vamos nos acoplando, nos percebendo aqui e agora, em condição de recebendo também o passe, manter nosso coração em prece, lembrando-nos de tantos amores do nosso coração, de tantos outros que ainda não são verdadeiros amores porque nosso sentimento ainda é distorcido.
aqueles com os quais temos mais dificuldade, por eles também pedimos hoje. Mais que isso, Senhor, te pedimos por toda a humanidade, que, enquanto membro dessa coletividade, possamos todos nós caminhar na Tua direção, uns apoiando os outros e todos nos apoiando no Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Que possamos todos voltar aos nossos lares em paz, tranquilos, serenos, confiantes e com muito bom ânimo no coração, porque a boa nova é uma notícia de amor. Deus abençoe.